cada vez mais comum encontrarmos caminhoneiros circulando por rodovias e aqui por dentro da cidade com contêineres destravados. A atitude irresponsável pode resultar em acidentes graves. Veja. Na última semana, um telespectador entrou em contato com a nossa produção. Ele nos enviou algumas imagens. Eram de caminhões carregados com contêineres que haviam tombado em algumas avenidas da cidade. A TVC esteve no local e fez a reportagem. Desta vez na rotatória da Avenida Santa Rita com a Avenida Ayrton Senna da Silva. Neste acidente, ao fazer a conversão na rotatória, ele tombou e o caminhoneiro fugiu do local. Essa, infelizmente, já é uma cena bastante comum. Esses acidentes poderiam ser evitados se os contêineres estivessem devidamente presos aos caminhões que fazem o transporte. O seu Ayrton, com uma experiência de 56 anos na estrada, já presenciou muitos tombamentos. Quando se carrega o caminhão, a prioridade o que é travar os contêineres antes de mexer o caminhão. Não adianta você travar depois, que pode acontecer qualquer coisa. Uma pessoa atravessando na frente, uma máquina, alguma coisa. Então você tem que travar, olhar bem direitinho para ir prosseguir viagem. Conversamos com um dos proprietários de uma transportadora para nos explicar a causa de tantos caminhões tombarem. Como o seu Ayrton comentou na entrevista, o caminhoneiro deve ter a responsabilidade de travar o contêiner no caminhão. Esta peça, conhecida como lock, é o que impede que o contêiner se desencaixe da carreta. Segundo o diretor-presidente desta transportadora, nenhum contêiner pode ser colocado em cima de uma carreta sem ser travado ou que não tenha os locks. Todas as carretas que são porta-container, elas têm que ter o lock, o que faz o travamento do container em cima. Tá? Jamais uma carreta dessa sai um container de cima dela, tá? Sem que leve ela junto. Isso é o trâmite correto. Tá? Se foi acontecer de um tombamento, às vezes por um acidente, enfim, quando o container sai de cima, tomba ele tem que levar a carreta junto, porque esse equipamento que chama-se lock, ele tem a obrigação de travar, desde que ele esteja travado. Tá? Ele estando travado, não tem como acontecer do container sair sozinho de cima da carreta. Não há outra medida a ser tomada, além, é claro, da tensão ao volante. Os motoristas não podem deixar de travar os contêineres. As transportadoras também devem fazer as cobranças, como medida de segurança, a fim de se evitar acidentes. Se nós for pensar em fiscalização, hoje a dificuldade que o município tem, que o Estado tem em fiscalização, é muito grande. Mas se fosse fiscalizado, ele teria que ser multado por estar sem travar esse lock. Tá? Nós, das empresas que transportamos container, a gente tem a obrigação de cobrar isso dos caminhoneiros. Né? Tem que travar. A gente tem placas aqui na parte operacional dizendo, né? A responsabilidade dos caminhoneiros são de travar os locks, verificar os lacres e etc. Então, o lock hoje, ele é uma obrigação do caminhoneiro travar ele antes de começar a rodar. Está aí uma orientação de um profissional de anos, o seu Borba. Um abraço para o seu Borba, além de ser um grande parceiro nosso aqui de muitos anos. E quem nos conhece sabe o quanto a gente defende os caminhoneiros. Teve a greve dos caminhoneiros, a gente esteve ao lado dos caminhoneiros o tempo inteirinho. Agora, nós não podemos concordar com a imprudência, porque pode provocar mortes. Nós já tivemos alguns casos aqui nos últimos dias, não vamos falar nem meses, nos últimos dias impressionantes, coisas que até eu nunca tinha visto também. Apresentando esse programa aqui há anos, nunca tinha visto aquele caso do caminhoneiro arrumando o container, batendo no viaduto. Isso é uma loucura. O nome daquele equipamento é lock, mas para mim o cara que faz isso é que é lock. É totalmente lock o cara que faz isso, e a transportadora que permite que o caminhoneiro saia desse jeito é mais lock ainda. Como disse seu Borba, tem que ser multado, porque isso pode acontecer, pode provocar uma grande tragédia a qualquer momento, porque são vários casos, todos os dias, que são flagrados na cidade de Paranaguá, de contêineres, aquelas bobinas gigantes que eu mesmo já vi, transportadas totalmente soltas em cima do caminhão. Aí, às vezes, o caminhoneiro está um pouco, além de saber que a carga está solta, ainda desenvolve uma alta velocidade, a ponto de um contêiner cair de cima da carreta. E o que acontece?
ainda num caso como a gente mostrou aqui, o caminhoneiro vazou do lugar. E se tivesse matado uma família inteira, se um container desse cai em cima de um veículo, de um motociclista, de um ciclista ou de um pedestre, será que não foi isso que o caminhoneiro pensou, esse último acidente que aconteceu? Nós mostramos imagens nessa reportagem, que o container tivesse caído em cima de alguém, ele disse, aqui que eu vou ficar, vazou. Né? Mas e as transportadoras? Onde entra a responsabilidade das transportadoras? Fica a minha pergunta. Lamentável. E é um caso corriqueiro aqui na cidade de Paranaguá. Não pode, tem que ser fiscalizado. Alguém tem que fiscalizar isso. Quem? As empresas. O caminhoneiro, muitas vezes, ele é forçado. Você vai levar assim, porque senão você vai perder o emprego. Daí o cara diz, poxa, e agora? Eu tenho conta para pagar, o aluguel, o rango, as crianças, a briguenta está lá em casa, está me cobrando, quer que eu leve dinheiro para casa. E daí o que você faz? Você vai ou vai perder o emprego. Então, para mim, em primeiro lugar, as transportadoras não devem permitir que isso aconteça. Mas depois nós temos as nossas forças de segurança que deveriam fiscalizar melhor, às vezes fazer umas blitz aí para saber o que está acontecendo, né?